vivendo um momento histórico aí, seria legal se a gente tivesse contado com adesão maior, né? Afinal de contas a associação é nossa, né? Ela é nossa e é bacana a gente perceber isso. Mas a gente tinha que começar por algum lugar, né? Então, beleza. Eu, por exemplo, em 20 anos de política, nunca fui chamado para um debate entre candidatos. Então a gente já está entrando para a história da Polícia Militar, né? Então eu quero apresentar os senhores aqui, o senhor Lúcio Andrade Lário do Nascimento. Ele é o ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. E assim, atendeu prontamente o convite do Tenente Coronel Rondon e vir aqui e mediar esse debate para nós. Tá certo? As regras, gente, a gente não está repassando aqui aos senhores, porque isso foi exaustivamente debatido com as duas chapas, né? Eu, Tenente Coronel Rondon, e as duas chapas, nós debatemos artigo por artigo das regras do debate. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o senhor Lúcio para ele nos conduzir, tá certo? Boa noite a todos e todas. Uma imensa satisfação estar aqui nesse espaço hoje, podendo fazer o papel de mediador no debate, né, da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares de Mato Grosso. Né. Vamos dar início aqui ao nosso debate. Eu vou estar passando aqui para o Gabriel Leal, né, que compõe a Chapa 20 Integração, para o nosso primeiro bloco, para que ele possa fazer a apresentação, e vai ter uns 5 minutos para poder estar fazendo a apresentação da chapa. Ok? Boa noite, senhoras e senhores. É com muita satisfação que eu quero cumprimentar cada um dos presentes aqui nesta noite e dizer também, que eu também me sinto neste momento fazendo parte da história, porque a história ela vive de paradigmas e hoje um paradigma se instaura, que é colocar a SOF ao nível de decisão colegiada entre os sócios, ou seja, um chamamento público para que todo sócio discuta os futuros da instituição por meio da sua associação representativa de classe. E é com muita emoção até que eu me sinto privilegiado de estar aqui entre oficiais que têm esse desejo de construir uma SOF maior do tamanho da nossa importância. Pois bem, a Chapa 20 Integração ela tem uma característica muito específica. É uma chapa que foi construída no sentido de promover uma integração entre os oficiais. E essa integração não é somente discurso, retórica. É uma integração que visa unir todo o oficialato da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, no sentido de construir uma associação pronta aos desafios desse milênio. Nós vivemos um momento muito difícil em termos de carreira, e esse momento em termos de carreira representa uma ruína em termos de subsídio, em termos de tempo de serviço acumulado para as promoções e, sobretudo, no que tange a gestão da SOF, sérios problemas de gestão. Ou seja, nós não temos serviços adequados aos sócios, não temos assessorias adequadas aos sócios, não temos convênios, não temos todo um aparato que qualquer associação digna desse nome deve oferecer ao seu sócio. Temos o maior valor de prestação pecuniária das associações de classe de militares do Estado. E, em contrapartida, hoje temos a menor associação de classe de militares estaduais. Isso não falo baseado exclusivamente numa campanha eleitoral. Tenho dados para apresentar e os apresentarei. E seria muito melhor se eu fizesse na presença do candidato que já se encontra há 9 anos na gestão à SOF, o senhor Tenente Coronel Wanderson, ao qual eu reputo uma certa tristeza em não poder vê-lo aqui para discutir os futuros da SOF, porque depois de mais de 180 anos de instituição, cremos que estamos mais do que preparados e maduros para sentarmos aqui como gestores e discutir olho no olho, o que não é o caso neste momento, o futuro da nossa instituição.
deveríamos ter aqui, Coronel Otto, professor, um auditório lotado, onde todos pudessem se manifestar e dizer a ASOF que queria, mas não é o caso. Por fim, a nossa chapa, ela se encontra com 5 grandes eixos temáticos para alcançar esses próximos 3 anos de gestão: defesa dos valores, direitos e conquistas já alcançadas, uma valorização profissional inédita como nunca foi vista nos últimos 9 anos pela atual gestão, completamente ignorada, uma assessoria jurídica de qualidade, integral, dinâmica, que alcance o oficial dos mais diferentes locais em que ele serve, respeitando assim a continentalidade do nosso estado. Aqui no estado do Mato Grosso nós temos praticamente 2 áreas, professor, e a ASOF hoje não chega ao associado. Dessa forma a gente promoverá ainda o término, o encerramento de uma novela que se arrasta, que é a construção do hotel de trânsito, que tanto tem preocupado os nossos oficiais e tem feito uma verdadeira corrida desses que outrora foram associados aqui e hoje migram para a SOAR, de subtenentes e sargentos. Ou seja, nesse local onde nós estamos, depois de muito investimento, que reputamos entre aspas, muitas aspas, a gente pode ver que a gente não tem um salão de festas adequado, temos piscinas de fibra, temos campos ainda não cobertos, enfim, não temos nem a escritura dessa área, depois de tanto tempo, desde 1973. Então, nos próximos minutos, estaremos discutindo a ASOF para, de fato, levar uma proposta de futuro aos oficiais associados e todos aqueles que querem integrar conosco. Muito obrigado. Pois bem, é uma pena que o nosso candidato da chapa adversária não esteja aqui para me ouvir, mas assim mesmo faria a pergunta. Senhor candidato Wanderson Nunes, caso a chapa Evolução continue na gestão da ASOF por mais 3 anos, aí completando 12 anos de gestão, se a chapa Evolução, que de evolução tem muito pouco, irá mudar a postura quanto à promoção do valor social da carreira do oficial, objetivando a sua defesa junto aos meios de comunicação e à sociedade, e principalmente buscando a isonomia junto à Polícia Judiciária Civil, em termos de subsídio de carreira. Essa é a minha questão. Verificamos que a ASOF não tem feito isso, e eu quero saber se continuaremos com essa mesma inércia nos próximos 3 anos. Em virtude da ausência da outra chapa, para poder responder o questionamento da chapa 20 Integração, eu passo a palavra ao membro da chapa 20 Integração, Gabriel Leal, para poder estar fazendo as considerações, e tem 3 minutos para poder estar fazendo a resposta. Pois bem, a chapa 20 Integração, ela tem propostas, e as propostas, em regra, privilegiam a carreira do oficial. Quanto à isonomia da carreira do oficial de polícia e Corpo de Bombeiros Militar, ela será buscada aguerridamente junto ao Legislativo, por meio de leis, e ao Poder Executivo, junto ao Governo do Estado, buscando a devida isonomia. Como faremos isso? E através de quais mecanismos? Em primeiro lugar, reconhecendo a carreira jurídica do oficial, atrelando o salário do coronel ao do ministro do STF. Nós já temos indicativos que os delegados e procuradores do Estado já passaram via CCJ do Congresso uma proposta de tal vinculação. Deveremos buscar esse atrelamento também ao coronel de polícia. Em segundo lugar, nós deveremos reduzir o percentual entre as patentes, melhorando significativamente o subsídio dos capitães e dos tenentes. Hoje nós temos uma disposição que vem entre 12,5% do coronel ao tenente-coronel, 12,5% do tenente-coronel ao major, 12,5% do major ao capitão e 16% subsequentemente do capitão ao tenente. Iremos deixar isso por meio de uma ação junto à Assembleia Legislativa, no máximo um teto de 10%.
ou seja, dando um plus na remuneração do oficial com essa reestruturação na carreira. Terceiro ponto que nós vamos buscar para regularizar uma situação que hoje é vexatória em termos de carreira é propor a suspensão do período de aspirantado, bem como a patente de segundo-tenente, mantendo as patentes de coronel, tenente-coronel, major, capitão e tenente, fins de equiparação salarial e consequente redução da diferença entre as patentes. Nós queremos uma equiparação integral, ou seja, delegado substituto, tenente, delegado A, capitão, delegado B, major, delegado C, tenente-coronel e coronel classe especial, com os seus devidos prerrogativas e funções, sobretudo subsídio. Delegado inicia na carreira chegando até a concorrência classe especial com 15 anos, suprimiremos também os interstícios do modo que o cadete, após ingressar, concorrerá também com 15 anos de carreira ao posto, último posto da nossa carreira. Por fim, no que tange a valorização profissional, nós faremos campanhas promovendo a ação social. Todos nós aqui temos consciência absoluta que nós nunca vimos, e aqui eu faço uma pergunta à nossa plateia, nunca vimos uma campanha da ASOF que valorize a carreira do oficial de polícia, seja por meio de outdoor, seja por meio de campanhas na mídia, sobretudo campanhas nos meios televisivos. Sofremos abusos incontáveis por parte de meios de comunicação, não temos uma campanha que vincule a carreira do oficial de polícia, bombeiro militar na sua devida proporção, ou seja, não há uma promoção da nossa carreira. Há simplesmente um barulho, que pelo barulho e seu efeito, pouco tem contribuído para qualquer ganho social. Concluindo, eu quero deixar claro que a Chapa 20 de Integração tem totais meios de executar essas ações por meio de seu acesso legislativo e não perderemos capacidade ou potencial político para desenvolver todas essas ações. Dando prosseguimento à segunda pergunta temática, foi sorteado o tema valorização profissional. O senhor Gabriel Leal, membro da Chapa 20 Integração, terá 1 minuto para poder fazer a pergunta. A valorização profissional ela passa por um planejamento. E o planejamento da ASOF ele é praticamente inexistente nessa última gestão do senhor candidato Wanderson, que, para desapontamento de todos que aqui se encontram, aqui não está, para ouvir as nossas perguntas e, se possível, respondê-las, mas não é o caso. Eu perguntaria se a gestão que iria para o seu 12º ano da Chapa Evolução observaria um modelo que seja transparente e que tenha o associado participando da gestão, ou seja, que o associado participasse da vida da ASOF além da sua condição de mensalista aqui, que é a única forma que ele vem participando da gestão. Existe a possibilidade de, além de oficial ser um mero arrecadador, contribuir com a tomada de decisão da ASOF? Mais uma vez, dando prosseguimento, em virtude da ausência da outra chapa, da chapa concorrente, a Chapa 20 Integração, eu passo o microfone ao senhor Gabriel Leal para que ele possa proferir a resposta e terá um tempo de 3 minutos para discorrer a respeito da pergunta. Senhores, uma gestão que se pretende ser a ASOF, ela passa por uma transparência em todas as circunstâncias da sua administração. Para tal, a Chapa 20 Integração fará uma gestão transparente e participativa. Transparente porque uma diretoria que respeita a contribuição financeira do associado deve prestar contas mensalmente, informando quanto arrecadou, onde e como foi gasto o dinheiro do associado. Em segundo lugar, participativa, porque aproximando a ASOF e associados, estimulará a participação na tomada de decisão, para uma gestão eficaz e atrativa. Todos devem ter voz e vez. A Chapa 20 Integração contempla todos os postos, de tenente ao coronel, e aqui para nós não existe quadro, existe postos.
todos serão integrados, todos terão vez e voz com a Chapa 20 Integração. Além do mais, nós teremos uma prestação de contas por meios eletrônicos. Faremos o portal de transparência da SOF, onde todas as atas e balancetes serão devidamente demonstrados por meio de aplicativos no celular, quase que diariamente, online. As consultas não serão mais por meio de assembleias frias e esvaziadas, em regra, do que feitas no dia de semana às 16 horas. Respeitando aí a carreira do oficial, precisa estar dinamicamente nas suas atribuições. Portanto, disponibilizaremos meios, por meio de consulta online, para que o oficial decida o que será feito na SOF. Qual é o cronograma de atividades, qual é o cronograma de investimentos que a gente irá desenvolver. Fazer reserva de espaços, apresentar sugestões e fazer reclamações, falar com todas as diretorias na comunidade de sua casa ou do seu celular, falar com a assessoria jurídica, conhecer os contratos em vigência, que todos hoje não são transparentes aos sócios. Acompanhar o andamento das obras. Quem decidiu aqui que faríamos esse tipo de piscina? Quem decidiu aqui que faríamos essa quantidade de campos ou colocaríamos esse tipo de piso ou cobriríamos dessa forma, improvisadamente com tendas? Acompanhar a alocação dos espaços. Quem decidiu aqui, creio que nenhum de nós, creio que muitos que estão em casa nos assistindo, também não decidiram que aqui seria feita uma festa funk abuse, onde há um abuso de álcool, como o seu próprio nome diz, e, sobretudo, uma exaltação e apologia a valores que não se prendem à carreira do oficial. Portanto, a gestão que nós iremos fazer, ela alcança uma transparência e uma participação de todos os oficiais, onde cada um vai ser um colaborador da diretoria da Chapa 20 Integração, onde ele terá vez e voz e participará da tomada de decisão. Agradeço o candidato Sr. Gabriel Leal. Nós vamos agora para as perguntas livres, tá? Serão 2 perguntas com temáticas livres. Eu devolvo o microfone ao Sr. Gabriel Leal para ele poder fazer a pergunta no tempo de 1 minuto e, consequentemente, terá 3 minutos para poder estar respondendo. Ok? Pois bem, nós teríamos inúmeras perguntas a serem feitas ao senhor candidato Wanderson, caso ele aqui estivesse. Nós protocolamos um pedido no dia 21 de junho, praticamente um mês atrás. Fomos à reunião, fomos notificados e aqui nos encontramos com o fim de debater. Mas, infelizmente, não temos essa possibilidade. Tem alguns pontos que são muito sensíveis e que a gente precisa trazer à tona, e eu queria muito ouvir o senhor candidato Wanderson, caso ele estivesse aqui. Queria perguntar a ele acerca de o registro imobiliário das áreas da SOF. Nós temos escritura desse terreno em que nós estamos? Temos a escritura da propriedade desse terreno que estamos? Ou estamos na condição de posseiros? Temos escritura do terreno da sede campestre? Ou qual é a situação em que lá nos encontramos? Somos posseiros lá também? Qual é a situação em que a SOF hoje se encontra no que tange ao balanço patrimonial? Nós temos algum patrimônio? Obrigado, Gabriel. Eu retorno agora o microfone ao Gabriel para ele poder fazer as considerações no tempo de 3 minutos. Seria interessante estar ouvindo aqui a atual gestão, que já está há um longo tempo aqui, poderia perfeitamente, duvido muito, responder essa questão com o mínimo de plausibilidade, o que, insisto, seria muito difícil fazer. Sobretudo porque eu gostaria de apresentar aqui, àqueles que se encontram, um mandato de citação de procedimento ordinário de um processo judicial, em que eu gostaria de ler, referente à disputa de propriedade desse terreno em que nós nos encontramos. Documento de 5 de agosto de 2015, mandato de citação expedido.
Diante do exposto, estando suficientemente satisfeitos dos requisitos legais, defiro a liminar pleiteada para proibir, vou insistir, proibir que a Associação de Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso efetue qualquer edificação, benfeitoria ou qualquer outra utilização da área do objeto do termo de concessão. Ou seja, senhores, eu queria perguntar aos sócios, queria perguntar aos senhores que aqui se encontram, e não são poucos que aqui se encontram, se isso foi levado para a Assembleia, se todos aqui têm a consciência de que houve uma decisão e um mandato de citação de procedimento ordinário que deu à ASOF um impedimento de fazer qualquer benfeitoria nesse terreno, ou fosse em qualquer outro terreno sob a jurisdição e comando da atual gestão. Eu queria saber por que nós continuamos edificando e fazendo benfeitorias à revelia de uma decisão judicial. Por que nós estamos fazendo isso? Eu não quero entrar na condição de sócio numa obrigação junto ao Poder Judiciário na condição de desobediente. Todos nós aqui somos aplicadores da lei, e uma decisão dessa natureza, senhores, teria que ser levada à Assembleia para ser decidida conjuntamente. Com muito pesar que eu verifico isso, eu queria muito ouvir o senhor candidato Wanderson para saber como isso tem sido desdobrado em termos de judiciais, para saber qual foi a resposta da ASOF a essa questão patrimonial. Qual é o patrimônio da ASOF hoje? Existe uma escritura deste terreno que aqui estamos? Ou a gente está construindo obra sobre obra para ser despejado amanhã? É preciso que o sócio saiba disso. Não estou falando com fins de ferir a idoneidade de quem quer que seja. Estou lendo a letra fria de uma decisão e mandato de citação. E dessa forma eu queria a explicação. Porque eu sou sócio e sou candidato à Chapa 20 de integração. E me proponho a colocar às claras as coisas que hoje não são dadas à devida transparência. Obrigado, senhor Gabriel. Vamos passar agora para a segunda pergunta livre. O senhor Gabriel tem 1 minuto para poder proferir a pergunta. Pois bem, existe um alardeado discurso de que a ASOF vem crescendo. Mas eu queria perguntar ao senhor candidato Wanderson, mais uma vez eu insisto, nós